Campina Grande, quinta-feira, 21 de março. Hoje celebra-se o início do outono, até o dia 21 do mês de junho. Hoje também celebra-se o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Eu chamo a atenção dos nossos internautas, telespectadores, sobre a respeito do outono. Os homens estão fazendo tantas agressões à natureza que ela está como que desorientada. Nós estamos vendo agora mesmo o que está acontecendo na Amazônia, o desmatamento. Isso traz um transtorno e um desequilíbrio ecológico. A fauna, a flora e as próprias estações estão realmente sofrendo por conta da falta de respeito, falta de cuidados e falta também de nós termos o devido cuidado de preservar a natureza. Portanto, espero que as nossas autoridades vejam o que pode ser evitado para que não haja tanto transtorno como nós estamos vendo hoje, começando o outono, como se estivéssemos iniciando o inverno, porque tem chovido muito em nossa região. E a outra observação que nós fazemos é contra a discriminação racial. Discriminar pessoas é falta de ética, é falta de respeito, é falta de atenção, é falta de consideração, é crime. Portanto, guarda essas advertências no vosso coração. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte de uma mensagem ministrada em nosso templo. Você também ouvirá o cantor e pastor norte-americano Ron Kenoly. Sem perda de tempo, quero deixá-los com esta belíssima música. God's righteousness revealed, the Son of God, the Son of Man, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, justified, His kingdom come, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come. King
você vai pôr os olhos lá no versículo de número 14. Lucas 4, a partir do versículo 14, nós vamos ler até o versículo de número 22. Amém? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos eram louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graças que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Vamos orar. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, de graça, de amor, mais uma vez estamos diante da Tua santa e preciosa palavra, regra de prática e fé de todo crente, e que o Senhor venha nos iluminar nesta noite, para aplicar aos nossos corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele havia iniciado o seu ministério, andando por toda a região da Judéia. Ele experimentou momentos sublimes na presença de Deus Pai, quando foi batizado no Jordão, e após, quando ele entrou na sala do jejum, e deixou um legado incrível para quem passa por tentação, ensinando que quando o crente está na presença de Deus, as tentações não fazem sentido, e permanecemos na presença dele sem vacilar. A fama de Jesus já era grande nesse momento. As notícias se espalhavam, todos comentavam nas ruas, nas casas, no almoço, no jantar e em qualquer momento de conversa. Ali estava aquele ao qual muitos não deram crédito, mas era a sua esperança de vida. Em certo momento, Jesus resolve voltar para a Galiléia e ir para a cidade que nascera, onde havia uma sinagoga, que era a sinagoga que ele frequentou quando jovem. Jesus mostra uma notável reverência às coisas de Deus. Era responsável nas atividades espirituais, incluindo a reunião pública de adoração, realizada naquele momento na sinagoga da cidade. Era ali que frequentemente as pessoas recebiam as instruções da palavra de Deus, e Jesus, sabedor disso, vai no dia do Senhor, o dia do descanso, separado para a adoração. Jesus, ele honra
com sua presença naquela sinagoga para um momento litúrgico, para um momento de adoração ao Senhor. Como lemos no texto de Lucas, Jesus ele tinha experimentado um grande momento como homem na presença de Deus. Sua jornada em um jejum de 40 dias fez com que ele fosse cheio do Espírito Santo, o que lhe conferiu poder para pregar a palavra de Deus com muita ousadia, coragem e firmeza. Nesse texto, então, somos informados que Jesus levava a sério os meios de graça. Ele retorna à cidade de nascimento, onde havia crescido e onde os homens da sinagoga já o conheciam. No dia de descanso, naquele lugar, Jesus vai para o culto, vai para o momento estabelecido por Deus para a adoração a Ele mesmo, e procura justamente a sinagoga. E naquele momento, Jesus então está cumprindo com aquilo que é a responsabilidade de cada adorador do Senhor, de cada crente, de cada um que conhece a verdade. Ele vai para a oração, ele vai para a meditação da palavra, ele vai entoar cânticos a Deus em unidade, em união, em comunhão com os outros. Verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. No verso 15 diz: e ensinava nas sinagogas, e por todos eram louvado. Jesus, como modelo a ser seguido, é um exemplo a todos os crentes no quesito de honrar a liturgia, o culto, os meios de graça. Somos informados de que ele, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler as Escrituras. Naquela época, os escribas e fariseus eram os principais mestres dos judeus. Mas podemos entender que eles, embora fossem líderes religiosos, mas pelo fato de abandonarem a verdadeira interpretação e viverem pelo tradicionalismo, há muito o Espírito Santo havia se apartado deles. No entanto, aqui vemos nosso Senhor dirigindo-se à sinagoga, lendo as Escrituras e pregando ali. A sinagoga era o lugar no qual o dia do Senhor e a palavra de Deus era publicamente reconhecidos. E, pensando assim, nosso Senhor considerou conveniente honrá-la. Olha o verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Isso nos ensina, irmãos, que jamais deveríamos desprezar levianamente qualquer reunião de adoração. Jesus, como mestre, como modelo, como exemplo, como Senhor, como o nosso modelo, o nosso padrão de espiritualidade, ele nesse momento estava cumprindo com a sua responsabilidade, honrando com a sua presença em um ambiente de adoração, que naquele momento era aquela sinagoga. Agora, eu sei também, e você também sabe, que existem muitas coisas que deveriam ser pontuadas naquela reunião.
Mas eu penso que nunca deveríamos alimentar, que apesar de nossas falhas e limitações em organizar um culto, um momento de adoração, a gente não pode desprezar o culto. E eu sei, e você sabe também, que existem muitas coisas a serem melhoradas no culto, no serviço ao Senhor. Será que não havia sérios problemas na sinagoga de Nazaré? Será que aquelas reuniões estavam cheias de religiosos, hipócritas, incrédulos e vazios? A resposta é claro que sim. Mas isso não anulava aquilo que Deus tinha decretado como meio de graça aos homens. O fato de não haver clareza, abrangência e ortodoxia no ensino ministrado, ou carência de unção e dedicação, o crente deve pensar bastante antes de se ausentar do culto. O que nós vivemos nos dias de hoje é de que basta qualquer motivo superficial para negligenciarmos o culto. Como se você ou eu que negligenciamos o culto fosse um tampa, né? Utilizando aquela expressão antiga, pelo menos para mim é antiga, tampa de cruz, pensando que é o cara que canta muito, que toca muito, que prega muito, que dirige muito, que sapateia muito. Quando a gente faz uma opinião e coloca os defeitos no culto para trazer uma desculpa ao seu coração, porque você está frio, sem comunhão, e portanto reverbera no seu coração e na sua mente que ir para o culto tanto faz, isso é o reflexo da sua espiritualidade que está capenga, aleijada, árida, fria. Porque se você quiser arrumar um motivo para não vir para o culto hoje, é só olhar para mim. Você já tem um motivo muito bom de não vir para aqui hoje. Sim. Sou limitado, sou humano, sou falho. Entendeu, irmãos? Porque eu sou igual a você. Limitado, falho, humano. Mas nós temos a primícia pecaminosa de acharmos, porque temos alguma coisa que é melhor do que o outro, e nos acharmos melhor do que o outro, e você não vê absolutamente em nenhum texto bíblico dizendo que você deve considerar a si mesmo melhor do que o outro. Aliás, você tem um texto clássico dizendo que você deve considerar o outro melhor do que você. Então, meu irmão, se eu for negligenciar um culto, que é um meio de graça, estabelecido por Deus, decretado na eternidade, para a adoração pública, que é importante para mim, se eu for deixar de ir para o culto por causa de que os homens que ministram o culto são defeituosos, vamos para casa todo mundo. Vamos para casa. Agora, por outro lado, eu não estou dizendo que você deve estar em um ambiente como o ambiente da sinagoga que está aqui, porque esse momento aqui não tem nada a ver com os dias de hoje. Os dias de hoje você tem a prerrogativa bíblica de estar num ambiente saudável, sim. Num ambiente que é pregada a palavra de Deus de forma verdadeira, sim. Porque você foi chamado para isso. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, segundo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. É fato. E aí também está a nossa responsabilidade como pastor Levi, como os oficiais desta igreja, como os líderes dessa igreja, que nós devemos proporcionar uma igreja saudável, uma igreja, claro, em que o crente pode entrar e adorar o verdadeiro Deus, ao invés de o crente entrar e só encontrar guerra, e só encontrar facção, e só encontrar intriga, e só encontrar fofoca, e só encontrar o diabo. O fato, irmãos, é que Jesus aqui como modelo, Ele está nos ensinando que apesar das limitações do homem, mas ali foi estabelecido o meio de graça, o culto.
E que de um lado eu tenho uma responsabilidade de oferecer uma adoração pura, genuína, de acordo com as Escrituras. E por outro lado eu preciso tapar os meus olhos aos defeitos e às limitações humanas. Mas eu devo honrar a adoração pública. Honrando a reunião de adoração, Jesus então, ao ter a oportunidade de falar, cheio do poder do Espírito, ele se utiliza das Escrituras para ministrar os corações daqueles que estavam presentes. Olha o versículo 17, 18 e 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados irmãos, dentro dessa cena maravilhosa, de alguém abrir as Escrituras, e cheio do poder de Deus, ministrar a verdade aos corações daqueles que estavam presentes, também se descortina uma área tenebrosa, algo obscuro e devastador. A incredulidade dos que estavam presentes. E eu achei isso interessante quando estava estudando esse texto. Eu tenho um pregador naquele momento ali, cheio do Espírito. Ele tinha acabado de chegar de um jejum de 40 dias. Estava passando ali pela Judeia e se encaminhando para o norte, que é a Galileia. Não é assim, Aurizete? Cheio do Espírito Santo. Ele estava marchando, curando, libertando. Aí ele vai para a adoração na sinagoga no dia de sábado, no dia do culto. Ele se levanta porque ele tem a oportunidade da sinagoga, já conheci ele frequentava a sinagoga desde jovem. E ele se levanta cheio do Espírito, pregador dos pregadores, Filho de Deus, encarnado na frente deles. Pega o livro de Isaías, que está a profecia justamente dele, prega para aqueles homens. E aí, irmãos, aparece justamente o coração petrificado, incrédulo. No melhor desta palavra, nós temos que fazer esta interrupção, mas eu quero convidá-lo para que esteja conosco amanhã, ouvindo mais uma reflexão ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Mas nesses instantes finais eu quero lembrar a toda a sociedade campinense, você que reside em Campina Grande, está cordialmente convidado a participar do EMAC, Encontro da Família. Foi especialmente convidado para estar conosco o pastor Rony, da Igreja O Brasil para Cristo. Nossas reuniões têm início às 19h30. Neste sábado, para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada ali no início do giradouro da Avenida Brasília, ao lado da Praça Parque da Criança e ao lado do Monumento do Centenário. Venha prestigiar, participar de mais um EMAC. Agradeço a todos que estiveram conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Vitorino Silva. Até amanhã, se Deus quiser. Alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte da cruz. Quando eu agradeço, e a coroa de espinhos que puser em Jesus.
nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, disse Jesus, quando minha alma do inferno me resgatou. Não chores mais. Sou o teu Deus que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva.